Olá, você que está assistindo, como vai? Seja muito bem-vindo ao canal e para aqueles que estão chegando agora, eu me chamo Rafael Solon e é uma honra estar aqui produzindo conteúdo para vocês falando sobre cinema, quadrinhos e literatura. O vídeo de hoje vai ser uma dica de leitura da HQ Batman, O Mundo, que é uma coletânea de vários roteiristas e desenhistas de diversos países contando narrativas sobre o personagem Batman. Temos uma história que se passa no Brasil, que é roteirizada pelo Carlos Estefan, e o Pedro Mauro, que está fazendo os desenhos, e a Fabi Marques, que trabalha no processo de cores da HQ. Bom, o que eu diria como dica de leitura a respeito dessa HQ é exatamente o fato de que cada uma dessas histórias ela se passa individualmente, elas não estão interconectadas. Então é um trabalho bem subjetivo, singular, único de cada um dos roteiristas envolvidos, de cada um dos desenhistas envolvidos, nos diversos países em que a história se passa. Então nós temos histórias que passam nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália, na Rússia, na República Tcheca, na Turquia, no México, no Brasil, no Japão. É um material excelente e aqueles que vão ler a história que se passa no Brasil vão ficar encantados de perceber o quanto o conteúdo é muito geopoliticamente recente. A Panini publicou esse material no ano passado, né? Então, de uma certa forma, o roteiro do Carlos Estefan, ele faz questão em focar nos problemas políticos que o Brasil está enfrentando atualmente. Então a narrativa desta história fala que a Wayne Enterprises está realizando acordos, empreendimentos econômicos com os grandes magnatas, as grandes oligarquias brasileiras, né? Os grandes empreendedores, as famílias poderosas do país, mas o dilema dessa história é mostrar o quanto o Bruce Wayne, por mais que ele queira ajudar financeiramente a condição do status quo do Brasil, ele está limitado exatamente porque estas grandes famílias, estes grandes empreendedores, eles fazem desvio de verba, correto? Eles aplicam da corrupção, pegam o dinheiro da Wayne Enterprises e jogam nos seus bolsos e não fazem investimento na infraestrutura do país. Então, esta história ela é tão recente porque ainda faz questão de alfinetar a família política e a presidência atual, falando o quanto eles desviam a atenção, o foco da população para os verdadeiros problemas, trazendo contextos que são errôneos, propagando notícias falsas, para poder desviar a atenção do povo e cometer o desvio de verba, o desvio financeiro. É excelente, é de fato aquela HQ que faz você refletir muito sobre quem de fato está mandando na política atual brasileira, quem de fato está no controle. Então ele faz essa crítica social muito ferrenha e tem alguns momentos que a HQ mostra o quanto o Batman ele tem um forte senso de justiça e de compaixão, porque em determinado momento ele vai impedir um crime na cidade. Pelo que eu vi dos traços do desenho, a narrativa se passa em São Paulo, certo? Então ele vai impedir um crime, só que ele percebe o quanto a vítima do próprio sistema é aquele que está cometendo o crime. E ele dá isso em pequenos detalhes, falando que ele observou no olhar do criminoso, que ele parou as oportunidades que não foram oferecidas para este homem. Então, o quadrinho, ele de fato faz um excelente trabalho em mostrar o quanto a corrupção generalizada é um dos piores crimes que existe no nosso país.
o quanto a desigualdade social é muito intensa. De fato, existe uma desunião muito forte, enraizada na nossa cultura, historicamente, e isto é uma coisa que já vem de séculos, séculos de exploração, e que são cicatrizes que até hoje são muito difíceis de serem curadas, correto? Então, para aqueles que vão se identificar fortemente com esta narrativa, vão adorar esta história individual do Batman no Brasil, sem falar que ele também mostra o quanto existe muita coisa de beleza, não só de beleza natural, mas de diversidade cultural, étnica, e o quanto isso é muito rico no nosso país. Porém, os inimigos do nosso país, eles estão nos mais diversos setores, sociais. Para aqueles que assistiram o The Batman, do Matt Reeves, e conseguem ver aquela Gotham corrupta, é a Gotham mais violenta, mais corrupta que eu já vi, é muito similar a contextos sociais que a gente está lidando no nosso país, né? Muito similar ao que acontece no Brasil. Então esta HQ ela faz questão de mostrar que o inimigo aqui não são palhaços, não são supervilões, né? Que são referências ao universo das HQs do Batman. E de fato é um problema muito mais grave. É um problema da falta de educação. E o próprio roteiro faz questão de mostrar que os heróis invisíveis, eles não... Os heróis invisíveis que existem são pessoas que não são muito valorizadas, que não são muito reconhecidas. E de fato é a falta de educação básica que faz com que muito dos comportamentos que levam à corrupção generalizada termina se tornando algo muito predominante na nossa cultura. E o roteirista ele faz questão de mostrar isso, o quanto esta forma de não direcionar uma verba ou uma forma de melhorar a condição escolar, acadêmica, educacional no país só vai afetar todos os outros setores sociais e, consequentemente, comportamentos amorais que podem ser desenvolvidos. Então, eu diria que a melhor dica de leitura possível para vocês, os que tiverem acesso a esse material, Batman Mundo é de fato uma história excepcional. Mas eu falei muito sobre a narrativa que se passa aqui no Brasil, né? As mensagens que ela faz questão de pincelar sobre o contexto sócio-histórico atual, mas vocês também podem encontrar muitas outras referências nas outras narrativas. Por exemplo, na história que se passa na Alemanha, existe uma mensagem sobre grupos ecoterroristas. Existe também uma própria crítica à presidência dos Estados Unidos, porque em determinado momento o Coringa, que está na narrativa, ele fala: eu sinto que eu não preciso mais estar nos Estados Unidos, porque eles já colocaram um palhaço na presidência. Então a gente vê que aquilo ali ele está fazendo uma clara alusão à figura de Donald Trump. Então eu diria que esta HQ ela não apenas serve para fazer uma crítica sociopolítica mundialmente, mas também para trazer um pouco de diversidade cultural dos respectivos locais em que a HQ se passa, certo? Então nós vemos claras referências à culinária, às artes, a determinados monumentos históricos, certo? Então, por exemplo, tem a narrativa que se passa na Turquia, faz referências à culinária, faz referências a monumentos. A história que se passa na República Tcheca faz referência a um personagem dos quadrinhos locais, que de fato eu desconhecia, então serve muito para abranger mais a sua mente sobre a arte sequencial, sobre o poder supremo, né? Que esta arte, que é a nona arte, tem para oferecer nos mais diversos lugares ao redor do mundo. Tanto que eu sinto que existem muitos países que são referência de quadrinhos, né? A França é um deles, a Argentina é um deles. Eles têm um grande conhecimento, uma grande bagagem sobre quadrinhos muito ampla. É algo muito predominante na história
destes dois países. Então, quando a gente vai para HQ que se passa em Paris, né, a gente consegue ver os traços do desenhista e aquilo ali parece muito algo tipicamente dos quadrinhos locais. Assim como também a narrativa que se passa no Japão, que é excelente, ela tem todos os traços que os mangakás utilizam, né? É de fato um mangá com o Batman. Então, essa diversidade que este material oferece é o que torna Batman o Mundo uma obra excelente, que é bem recente, né, esse material, e que vale muito a pena ser lido. Então, para aqueles que querem histórias emocionantes, vocês vão encontrar histórias que fazem referência à política, que fazem referência à cultura local, vão encontrar nesta HQ. E também tem a história do Brian Azzarello, né, que se passa nos Estados Unidos. Brian Azzarello, ele trabalhou na HQ Coringa, e também ele é muito conhecido pelo trabalho do Sem Balas, pela DC Vertigo. Então que é a primeira história, no caso, essa primeira história do Brian Azzarello, ela é focada realmente em mostrar o quanto o Bruce Wayne / Batman, ele está tendo a necessidade de expandir a sua luta contra o crime em setores que não fiquem apenas restritos a Gotham City. Ele até está deixando uma mensagem que a luta dele, o combate contra o crime agora vai ser global. É quase como se fosse um prefácio, digamos assim, um prefácio para as histórias dos outros roteiristas mundo afora. Embora, como eu falei, as histórias não estão interconectadas. Ela mostra o que há de melhor num roteiro bem singular, subjetivo, do trabalho entre o roteirista e o desenhista de cada um desses países citados. Então, eu diria que fazia muito tempo que eu não li um HQ do Batman solo, assim, que me encantava tanto, especialmente pela quantidade de referências ao mundo dos quadrinhos, mundo afora, literalmente. Então, fica a minha dica de leitura, vocês vão adorar este trabalho. E para aqueles que estão chegando agora e estão conhecendo o meu canal, tudo que eu tenho a dizer é agradeço muito ao apoio de vocês. É uma honra estar aqui produzindo conteúdo para o YouTube. E estou fazendo isso de forma sem nenhum retorno financeiro, de forma gratuita, porque realmente eu gosto muito desse trabalho jornalístico, desse trabalho de divulgação. Então eu peço muito a colaboração de vocês para que, se possível, me sigam nas redes sociais, curtam este vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, porque de uma certa forma isso vai fazer com que o YouTube entenda que eu estou produzindo conteúdo para vocês utilizando a plataforma. O próprio algoritmo vai entender isto. Então, pessoal, fica a minha dica de leitura. Leiam, é uma das melhores coisas que vocês podem fazer. Leiam de tudo. Qualquer tipo de literatura, seja estrangeira, nacional, quadrinhos. Assistam ótimos filmes. Reflitam. Acima de tudo, reflitam sobre aquilo que vocês estão lendo, sobre aquilo que vocês estão assistindo. Porque se você não consegue retirar o todo, a mensagem, se você não consegue entender o que é que aquela obra está querendo passar, vai apenas ser um divertimento simples, um momento de lazer. E eu sinto que uma coisa que a gente não pode fazer é perder tempo quando a gente quer aproveitar uma obra de arte e conseguir extrair algo que seja importante para a nossa própria vida. Então, Batman, o Mundo, me fez refletir muito sobre política, sobre cultura, sobre diversidade, em apenas uma história e também em várias histórias globais. Então, tudo que eu tenho a dizer para vocês é agradeço pelo tempo, agradeço pela paciência. Eu vou produzir muito mais conteúdo sobre cinema, sobre quadrinhos, sobre livros para vocês. Vocês podem acompanhar a minha playlist, né? Vocês podem ver os outros vídeos que eu já publiquei aqui no canal. E já tem muito material de quadrinhos, já tem muito material de literatura, de livros que marcaram a minha vida, de romances que para mim são muito importantes. Eu quero trazer mais conteúdo nacional também. Tenho planos para trazer poesia, quero trazer Machado de Assis, quero trazer também a poesia portuguesa do Fernando Pessoa,
Então, de fato, este espaço aqui é para a gente diversificar o nosso conteúdo literário, o nosso conteúdo de quadrinhos, o nosso conteúdo de cinema. E eu também peço a participação de vocês para que possam trazer conteúdos que eu possa consumir e assim possa produzir novos vídeos para o canal. Então, pessoal, um forte abraço a todos. Vejo vocês no próximo vídeo. Agradeço de coração mesmo e até mais.